Eu vou simplesmente sistematizá-las em 4 grandes fatores objetivos. É uma simplificação, um modelo teórico, entendem? Vou fazer 4, podiam ser 10. É que 4 fica mais simples, eu só tenho 30, 40 minutos, estou falando muito rápido e espero não produzir uma síntese cardíaca nos nossos colegas tradutores lá atrás. São as primeiras pessoas que acenam a cabeça para mim neste momento. Obrigado. Primeiro elemento, evidentemente, é o drama e a derrota na guerra. É um fator objetivo excepcional. Entretanto, não é verdade que não existiram outras guerras tão ou mais dramáticas que a Primeira Guerra Mundial, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e que em países industrializados digamos, a guerra levou à derrota do seu Estado e do seu exército. Mas o drama da participação na guerra, da derrota na guerra e da obtusidade do czarismo em relação à guerra, ou seja, a política de Estado da fração aristocrática, arcaica, decadente, que controlava o Estado russo, de manter um exército de 5 milhões de homens, mesmo depois de ter perdido 3 milhões de vidas nos primeiros 3 anos da guerra, é um fator que, evidentemente, produz tensões sociais insustentáveis. Vocês podem imaginar os trens atravessando as planícies do Império Russo, carregando centenas de milhares, no limite, alguns milhões de cadáveres que têm que ser devolvidos para as aldeias, para o Mir da Rússia profunda, que são o maior tesouro da família camponesa, que são os seus filhos. Isto tem um impacto. 1 ano, 2 anos, e finalmente 3 anos, 3 milhões de mortos, e o exército mantém 5 milhões, ou seja, o czar estava disposto a entregar todas as vidas necessárias nos campos de batalha contra o Império Alemão para manter a aliança com Paris e Londres e honrar o compromisso, portanto, com os seus aliados. O segundo elemento é o arcaísmo do próprio regime. Nós estamos falando de um Estado controlado por uma fração aristocrática que tem elementos proto-burgueses, mas não é uma classe burguesa. A Rússia chega ao século XX com 2 classes dominantes. Não há uma única classe dominante, há 2 classes dominantes. Há uma fração aristocrática, fidalga, há uma nobreza e há uma classe empresarial. Elas têm conexões, há aburguesamento da aristocracia e há uma tentativa permanente de frações burguesas de se aristocratizar, mas não ocorreu a fusão histórica que, por exemplo, já tinha se desenvolvido na Inglaterra e na França. Isso não tinha acontecido. Pelo arcaísmo do regime. Então temos um Estado do estilo antigo regime. Nós temos na Rússia, que paradoxalmente é o 5º país mais industrializado da Europa em 1917. Da Europa não, do mundo. A Rússia, 17, é o 5º país mais industrializado, mas é um país em que 90% da população é camponesa e tem este Estado com fortes características arcaicas e uma aristocracia parasitária decadente. Terceiro elemento é a fragilidade da burguesia russa, a impotência da burguesia russa de fazer a revolução burguesa. Só se explica 17, num altíssimo nível de abstração, evidentemente, se nós partirmos deste elemento. A Rússia estava diante de uma revolução. Isto não era algo que surpreendeu o mundo. A segunda metade do século XIX, não só os socialistas, mas qualquer pessoa instruída na Europa sabia que era uma questão de tempo a iminência, a precipitação de uma revolução na Rússia. Estava no horizonte histórico. O surpreendente é que ela não tenha acontecido antes. Não aconteceu antes porque a burguesia russa era impotente, incapaz. Ela era decadente diante da tarefa histórica que tinha sido colocada nas suas mãos, que era derrubar o Estado do czarismo. E ela não o fez, ela associou-se ao czarismo. Isto foi fatal para o seu destino. Se a burguesia não faz a revolução democrática, outra classe histórica
tem que fazê-la, ou a sociedade vai à desagregação social. Nenhuma sociedade humana mergulha na vertigem de uma decadência histórica que não tem saída, sem resistência. A crise precisa se precipitar. Evidentemente, pode não se encontrar uma saída. Vejam a Síria, vejam o Iraque. Sociedades vão à desintegração social, retrocedem séculos, milênios. Sim, pode acontecer isso. Pode fracassar todas as classes sociais. Pode haver destruição mútua, em grande medida, das classes em luta. Na Rússia, entretanto, a impotência da burguesia precipitou algo extraordinário, que foi que, num intervalo histórico relativamente pequeno, porque 2 décadas como intervalo histórico é pequeno, é imenso na vida de uma geração adulta, numa época histórica, a expectativa média de vida não iria, na Rússia, muito além de 40 anos. É muito tempo, 20 anos. Em escala histórica, os 20 anos que levou o marxismo em se transformar no vocabulário do que havia de mais avançado, da vanguarda do movimento operário, dando fisionomia ao movimento operário, substituindo a partir de 1905, que era aquele movimento operário embrionário, em grande medida, infiltrado por agentes da Ucrânia, a polícia política mais poderosa do mundo no início do século XX. Era a Ucrânia. Entendem? Era a PIDE da Rússia. Era o doicode da Rússia. Tão poderoso que estava infiltrado dentro das fábricas. Foi necessário um intervalo relativamente curto para que o movimento operário, repito, assumisse o marxismo como seu vocabulário, mas aconteceu algo que remete às dimensões objetivas, transforma-se no fator objetivo. Aconteceu que o processo semi-insurrecional que leva ao triunfo da Revolução de Fevereiro, leva imediatamente os 2 maiores partidos populares, o menchevismo nas cidades e os esseristas no campo, ao governo. E constitui-se um governo de colaboração de classes que não tem precedente histórico. Tinha acontecido algo que era uma pálida imagem do que veio a ser o governo com participação esserista e menchevique, o primeiro, como sabem, dirigido pelo príncipe Lvov, o segundo dirigido por Alexander Kerensky, uma pálida imagem com a participação de Mitterrand na França durante o Affaire Dreyfus, no início do século XX, mas uma pálida imagem. Então, temos um quarto fator-chave, que é que as direções moderadas do movimento operário e camponês associam-se à burguesia para ir ao poder e decidem manter a guerra. Mantêm o Estado russo na guerra. Depois que um processo revolucionário que eles não previram, que eles não organizaram, a insurreição em si, os coloca diante do poder. E ao assumir o poder, eles aceitam manter os compromissos que o governo do czar tinha feito com os aliados da Entente. Muito bem. Este é o quarto fator. Isto cria uma crise enorme. Por quê? Porque o movimento da República Russa, deste governo de colaboração de classes que assume o Estado, de manter a Rússia na guerra, de prometer uma Assembleia Constituinte depois da vitória na guerra, prometer uma reforma agrária depois da vitória na guerra, prometer novas leis de modernização das relações de trabalho, mas depois da vitória da guerra. Isto tem uma importância objetiva imensa. Esses são os fatores objetivos.